Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui e que tem como foco os projetos de lei, a ação, a visão política de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nossa convidada, a deputada Fátima Nunes Lula, do PT, a quem já dou as nossas boas-vindas. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite, deputada. Boa tarde, Jefferson Bertrão. É uma satisfação estar aqui contigo. Sempre a comunicação é importante para fortalecer a cidadania, a democracia. E eu que estou aqui nesse mandato, fico muito honrada em ser convidada para participar do programa Direto do Legislativo, porque eu estou falando com o povo da Bahia. A senhora está no seu 5º mandato como deputada estadual, os 4 últimos consecutivos desde 2007 pelo PT, exatamente quando começou a era PT à frente do governo do estado. Como é que a senhora avalia essa condição de fazer parte da base de apoio do governo do estado, uma vez que, na sua primeira experiência como deputada estadual, isso nos anos 90, a senhora atuou como deputada da oposição, foi pelo PSDB. Hoje as coisas são mais fáceis? A vida política, a vida parlamentar, a vida de quem quer justiça social, direitos para o nosso povo, sempre é um desafio. É claro que contar com um governo que mira no mesmo sonho nosso tem um alcance muito maior. Eu me orgulho muito e sempre agradeço a oportunidade de ter tirado a lata da cabeça das mulheres, a lata d'água da cabeça. Porque no nosso sertão era o que a gente mais sofria, carregar água de longe. E foi exatamente no governo do PT, do nosso primeiro mandato meu e primeiro mandato do governador Jacques Wagner, que a gente conseguiu levar água ao longo de uma adutora que nasce lá no Banzaé e chega até Paripiranga, levando água para as sedes, mas também para as comunidades do interior, para a área rural. E então isso é um orgulho para mim. Eu fui relatora do projeto Água para Todos, ou seja, votei aqui no orçamento para que ele tivesse os recursos para fazer e hoje a gente vê as pessoas tendo água na cisterna e na torneira. Então, é bem melhor do que no tempo que eu gritava, berrava no palanque e nada acontecia para o bem do nosso povo, né? Mas essa condição de deputada governista também dificulta a sua atuação na hora de criticar o governo? Nós do PT temos esse jeito muito livre, né? E a democracia que a gente acredita permite a gente reclamar do que não está bom e aplaudir aquilo que a gente entende como um valor social, como um valor político, como um valor de melhoria para a vida das pessoas. Então eu não tenho dificuldade. Quando eu vejo que a estrada está precisando melhorar, eu também não preciso falar no palanque, porque eu tenho o gabinete direto do governador e dos secretários para falar. E é de lá que sai de fato, as ações. Então, em vez de ficar falando no plenário, ou na imprensa, ou pelos cantos, eu vou diretamente a quem pode resolver o problema, que é o nosso governador, que é o secretário, e daí a gente tem os problemas resolvidos. E assim, eu fico cada vez mais honrada por, de certa forma, honrar o voto que as pessoas me deram, porque as pessoas votam na confiança. Nós temos aqui problemas na saúde, na moradia, na estrada, e vamos votar na Fátima Nunes, porque lá em Salvador, no governo, ela vai buscar a solução para os problemas. Então, quando acontece, pela nossa luta, pelo nosso empenho, pela vontade do nosso governador, então todos saem ganhando. O governador com os aplausos e as pessoas que estavam precisando do benefício, com o benefício realizado. A senhora é natural de Paripiranga, não é isso? No nordeste do estado, mas também tem um histórico de atuação na região de Cícero Dantas. Quais são as principais demandas dessas regiões que a senhora procura atender aqui na Assembleia? Eu nasci e cresci na cidade de Paripiranga, minha terra natal, e gosto muito de lembrar alguns fatos. Eu nasci na roça, no interior, numa comunidade de Sabão, né? Recentemente estive lá na festa da padroeira
e me orgulhei muito de estar perto do meu povo, né? Lá nós temos o vereador Gilson Borges, agora é suplente, mas é um momento importante encontrar com essas lideranças que se miraram no meu espelho de sair da roça e lutar muito para conquistar o espaço na política e de forma que eles também estão participando dessa vida política lá. E há 40 anos eu moro na cidade de Cícero Dantas. Também sou muito satisfeita porque sempre fui acolhida, trabalhei numa escola particular, depois na escola pública por 22 anos, até vir para o parlamento em 1993 e ficar aqui nessa vida política, não voltei mais para a sala de aula. E nessas regiões onde eu moro, sempre a gente viu a necessidade das nossas pessoas, principalmente no campo da água, que já citei, das estradas que não tinham asfalto naquele período, né? Dos agricultores e agricultoras familiares, que também não tinham crédito, trabalhava com muita dificuldade, malmente tirando da roça para a sobrevivência, no escuro, porque também não tinha energia elétrica. E então, nesses 40 anos, eu digo sempre que cada conquista tem a minha luta, tem o meu dedo, tem a minha digital, porque eu sempre acreditei no coletivo, na força da organização social, fundamos sindicato, associações, grupo de mulheres, grupo de jovens, criamos organizações que puderam depois fazer convênios, como é a Associação Regional de Convivência com o Semiárido, e através dessas movimentações todas, nós conseguimos melhorar consideravelmente a vida das pessoas. Então, quem não tinha água agora tem, quem não tinha energia elétrica agora tem. Tem os nossos jovens, filhos dos agricultores formados, doutores em engenharia, médicos, advogados, assistentes sociais, enfermeiras. Então, assim, todas as demandas que, digamos assim, era um sonho nosso, a gente já percebe um grande avanço nessas conquistas de melhoria da vida das pessoas. E a minha ação parlamentar, mesmo quando eu não tinha mandato, porque eu sempre disse o seguinte, com mandato ou sem mandato, nós estamos sempre na luta. Então isso permitiu que hoje a gente tivesse uma vida bem melhor para o nosso povo. A senhora estava falando da sua facilidade de acesso ao governador Rui Costa. É de sua autoria uma recomendação ao governador para a construção de um centro de comercialização da agricultura familiar em Cícero Dantas e também em Fátima. Essas obras estão garantidas? Estão bem adiantadas, porque os prefeitos, o prefeito Binho, em Fátima, e o prefeito Ricardo, doutor Ricardo, como é conhecido, em Cícero Dantas, ambos já fizeram os projetos e já estão aqui. Mas também lá em Jaguarari, com o nosso prefeito, seu Antônio, eu acredito que aliás, o governador esteve lá na quinta-feira da semana passada, no início do mês, e já assinou o convênio para o centro de comercialização lá no Pilar. Porque o senhor perceba, você perceba, né, você, e que o nosso ambiente das feiras e do comércio local é um ponto forte da economia local, da pequena economia, mas que se torna grandiosa, porque é ali que as pessoas trazem os seus produtos, que tiraram com o suor do seu rosto, das suas mãos, com o calo das mãos, trabalhando nos seus roçados, e eu guardo sempre um princípio de que se o campo não planta, a cidade não janta. Então precisa produzir com qualidade, precisa ampliar a oferta para ter escala e precisa vender num comércio com um preço justo. E por isso as feiras, os ambientes das feiras, dos mercados, precisam estar adequados às normas da vigilância sanitária, da saúde e mais ainda nesse período que o nosso povo sofreu muito e ainda apavorado, né, com o Covid. Então, não somente essas 3 cidades que eu citei, mas que os projetos estão bem adiantados, mas todas as cidades por onde eu transito, por onde eu tenho apoio do nosso povo, eu sempre falo para os prefeitos que é preciso melhorar os ambientes do mercado local. Recentemente nós tivemos também em Tucano, ao lado do nosso governador Rui Costa, e lá também está sendo bem melhorado o ambiente da feira, né? Nós sempre estamos atentos a essa situação de apoiar a agricultura local.
A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei de sua autoria que institui o Dia Estadual da Luta dos Povos Indígenas, a ser celebrado no dia 7 de fevereiro. O que a senhora espera com essa nova lei? Era bom que nem precisasse os povos indígenas enfrentarem tantos desafios e lutas para garantir os seus direitos. O direito à terra, o direito às políticas públicas, de apoio à convivência nas suas aldeias. Era bom que nem precisasse, porque eles são os verdadeiros donos desta terra. Nesse Brasil nós já temos 521 anos, né? Mas por conta dessa história, de como ela foi construída, de uma sociedade muito marcada por explorar o trabalho das pessoas mais simples e não concordar que as aldeias permanecessem com seus territórios, então ainda é necessário. Então o que eu espero é uma grande visibilidade para que as pessoas entendam que eles existem, eles resistem e eles precisam ser respeitados nos seus direitos para garantir uma vida com dignidade. E que a transcendência das gerações indígenas seja uma liberdade, não que sejam condicionados a irem reduzindo as suas populações porque não tem espaço. Esse Brasil é muito grande, essa Bahia é muito grande e cabe a todos nós. Inclusive, a senhora também tem um histórico de atuação com indígenas da aldeia Quiriri, em Banzaê, não é verdade? Qual é o trabalho que a senhora desenvolve com os índios? Lá na verdade, Banzaê é muito próximo de Cícero Dantas, né? E a gente está ali praticamente convivendo com as organizações que eles têm nas suas aldeias, porque são 3, 4 caciques e cada um tem a sua forma de organizar. E nós estamos próximos lá, muito na busca da educação indígena, dos seus valores, dos seus costumes, da sua língua, né, da sua cultura de festa e de devoção serem respeitadas. E nós tivemos aí há uns 20 anos, eu acredito, 23 anos, exatamente foi celebrada essa semana, uma luta muito grande para que eles pudessem estar nessas aldeias e que aqueles que não se consideraram índios na época, quando a FUNAI foi lá cadastrar, tivesse outro lugar para morar. E aí foi um conflito, mas aí aos poucos a gente conseguiu, de modo que praticamente 1/3 do município de Banzaê é demarcado como área indígena, indígenas quiriris. Mais próximo também estão em Euclides da Cunha os caimbés, né? Tem também os tuxás, que vieram de outras regiões e estão ali na divisa entre mais do município de Banzaê, mas já no caminho que vai para Euclides da Cunha. Então, toda essa população são seres humanos com valores, com muita sapiência cultural que herdaram dos seus ancestrais, e a gente que às vezes tem a pele diferente, mas tem a nossa descendência também indígena, precisa cultivar, cativar e respeitar tudo aquilo que faz parte do seu jeito de ser e de viver. E é assim que eu estou lá. A senhora é presidente da Comissão Especial da Promoção da Igualdade da Assembleia Legislativa. Como é que tem sido a sua atuação no colegiado? Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho. A gente volta já nessa conversa com a deputada Fátima Nunes Lula, do PT, aqui no Direto do Legislativo. É um instante só. Já estamos de volta com o Direto do Legislativo. Nossa convidada, a deputada Fátima Nunes Lula, do PT. Eu deixei suspensa no ar no bloco passado essa pergunta. A senhora, como presidente da Comissão Especial da Promoção da Igualdade na Assembleia, qual tem sido a sua atuação, as principais conquistas à frente do colegiado? Olha, meu caro, nós iniciamos esse mandato, aliás, no primeiro mandato, que agora eu estou no quarto, sendo um membro de outras comissões, né? Comissão
dos Direitos das Mulheres, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão da Divisão Territorial, mas sempre de olho quando chegasse a minha vez de ser presidente da Comissão da Promoção da Igualdade. E uma coisa que eu queria era que fosse da igualdade com destaque para ser racial. Por quê? Sempre observamos que o negro, nessa nossa Bahia, é maioria. E além de ser maioria, naturalmente, por conta dessa história, como o Brasil foi montado, que a gente não se engana, que a nossa história começou desumana, então a raça negra precisa ter um lugar de reparação, para ter mais direitos, para galgar o lugar que cada um de nós precisa ter, porque é o lugar da igualdade. E nesta comissão a gente tem trabalhado muito esse espírito, né, de reparação. E temos feito muitas ações ao lado dos movimentos sociais da negritude, porque de qualquer maneira são eles e elas que sabem quanto são discriminados e a gente percebe quanto é forte ainda o racismo, né? Aquela coisa de fazer questão de identificar por cor, quando não deveria existir isso. Então, nós fazemos esse trabalho constantemente, ao lado de outros deputados que também fazem parte do movimento, e uma das coisas importantes foi votar o Estatuto da Igualdade Racial. E todo ano a gente realiza vários atos públicos, várias audiências, no mês de maio, né, que é aquele mês que lembra a assinatura da Lei Áurea, que não aboliu a escravatura, porque a gente sabe o que foi o outro dia, né, e é muito bem cantado pelo Lazo Mutumbi, é muito bem cantado, o que foi o dia 14, que subiu o morro e não tinha casa, e não tinha terra, e não tinha pão, e não tinha onde ficar. E a gente está no ano de 2021, portanto, 521 anos dessa história do Brasil, e, lamentavelmente, parece que nesses últimos 2 anos foi que piorou a violência, até porque espaços que haviam sido criados no governo do presidente Lula e da presidente Dilma, que foi o Ministério da Promoção da Igualdade, específico para trabalhar essa questão de reparação dos quilombolas, da demarcação de terra, de direitos mesmo, de oportunidade de estudar na universidade e tudo isso caiu como se fosse assim um muro que passou o trator e derrubou tudo. E aí os que ainda guardam no coração esse espírito negativo de separação tem quase que se revelado com muita força, né? E a gente vê que quando tem as violências, que a gente vai contar, que acontece inclusive com mortes, quando a gente vai contar, os corpos são negros. Então isso é uma coisa que dói muito no ser humano que tem alma, que tem vida, né? E que preza pela vida, e a gente precisa acabar com esse racismo, precisa acabar com esse machismo e constituir, de fato, uma sociedade mais justa e mais igual. Então, essa é a batalha constante nessa comissão. Deputada, recentemente a senhora participou de uma audiência pública para discutir a fragilidade da gestão do Parque São Bartolomeu, em Salvador, uma área remanescente de Mata Atlântica, muito utilizada por adeptos de religiões de matriz africana. Falta fiscalização por parte do governo do Estado? Eu não acredito que seja a falta da fiscalização. Eu acredito que precisa haver mais uma integração entre o poder público, até porque a gestão, o parque é de propriedade municipal, né? Faz parte da capital, tem uma parceria com o governo do Estado e precisa que as organizações que vivem e trabalham lá sejam mais ouvidas e integradas numa gestão. Porque tudo aquilo que é feito de forma coletiva e ouvindo a sociedade tem tudo para dar certo e gerar mais satisfação, tanto para o poder público quanto para as pessoas que moram e que convivem lá. Porque eu acredito que o Estado
seja ele o Estado municipal, a instituição, né? Estado, governo estadual, governo federal, eles devem existir para regulamentar e regular o pacote de leis que nós votamos, para que essas leis vão ao encontro do bom servir às pessoas, e não para tirar de alguns e dar, inclusive, para quem tem mais. Então, eu mesma sou contra a qualquer tipo de privatização daquilo que é público, porque eu acredito que o Estado tem que ser grande e o Estado tem que servir. Para isso, as pessoas pagam imposto. Então, se esses impostos vão para um caixa comum, que é o caixa do Estado, então eles têm que voltar em obras e em serviços para a pessoa que pagou, para o coletivo que vive naquela comunidade ou naquela realidade, no caso do Parque São Bartolomeu, para as pessoas que vivem e usam aquele ambiente tão agradável que é sagrado. Ali é o sagrado. Então ninguém pode mexer. É de sua autoria uma indicação feita ao governador Rui Costa para que a CESAB, a Secretaria Estadual da Saúde, crie um agendamento por meio de aplicativo de celular de consulta nas policlínicas da Bahia para pacientes com sequelas pós-Covid. O governo já sinalizou positivamente nesse sentido? Está analisando com carinho, porque todos nós, e a própria Secretaria de Saúde, que é quem tem mais segurança sobre o tema e do assunto, sabe como as pessoas que tiveram a Covid ficaram com sequelas graves. E marcar pelo sistema normal da Secretaria do município, a fila é grande. E o sequelado não pode esperar. Então, por isso que a gente sugeriu que tivesse essa metodologia, essa tecnologia, para facilitar que as pessoas sejam atendidas com mais brevidade e certamente fazer um tratamento mais adequado. A policlínica, eu fico muito feliz porque já são 25 instaladas, uma delas está em Cícero Dantas, aliás, em Paripiranga, vizinho a Cícero Dantas, a outra está em Paulo Afonso, as mais próximas do nosso território, mas também em Bonfim e em Serrinha. Então, está bem servido aquele território do semiárido Nordeste 2. E ela tem exatamente essa finalidade, de fazer os exames, prever qual é o tipo de procedimento, de tratamento que deve ser feito para garantir uma segurança maior no tratamento. Reduzir os custos da saúde no tratamento e reduzir também o sofrimento da pessoa ou da família, né, que fica ansioso quando a pessoa está doente. Então, essa emenda, essa indicação tem esse objetivo: agilizar o tratamento, agilizar o exame para ver qual o grau de sequela que o paciente está vivendo no seu corpo e ter um tratamento precoce o mais rápido possível. A senhora, que também tem experiência como professora, como é que avalia a retomada das aulas 100% presenciais na rede estadual de saúde só de outubro de 2021 para cá, mais de um ano e meio depois do início da pandemia? E qual o impacto sobre os estudantes durante tanto tempo sem aulas? Eu sempre percebo que é um prejuízo, digamos assim, irreparável. No entanto, o que é melhor é a vida. Porque com vida, mesmo que você fique um ano de estudo atrasado, mas você tem como viver e como trabalhar, como aprender outras coisas. E eu também percebo que nesse ficar fora da sala de aula, as nossas crianças e jovens aprenderam coisas que talvez ficando só na sala de aula não teriam oportunidade. A volta porque eles ficaram mais perto do pai, mais perto da mãe, do avô, lamentaram perdas, porque hoje nós temos 132 mil órfãos da Covid. Então, são situações que só com muito tempo de estudo para a gente revelar o tamanho dos impactos. A Bahia foi um dos últimos estados a retomar as aulas presenciais. Não faltou um pouco mais de agilidade nesse processo, não? Não, porque você observe que ainda os impactos são fortes. Ou seja, os sinais dos sintomas,
eles ainda estão muito presentes. Então, a cautela de aguardar um pouco mais possibilitou mais saúde. Observe que dos estados do Brasil, aquele estado que está em segundo lugar no índice dos óbitos, mesmo a gente lamentando que foram muitos, mas a Bahia é muito menor do que outros estados. Ou seja, o primeiro é o Maranhão, mas é um estado bem menor em número de população, apesar de ser bem... né? E a Bahia, deste tamanho, com a população que nós temos, está no segundo lugar. Lamentamos. Queríamos que nenhum tivesse ido para o cemitério, porque o que nós queremos é vida longa, vida digna e vida saudável. Lutamos por isso todos os dias. Sobre sucessão estadual, deputada, quais os desafios que o PT, seu partido, tem para sedimentar o caminho que garanta a permanência dele no governo do Estado? A política é sempre a arte de juntar os diferentes, né? Porque cada um tem a sua ideia, cada partido tem o seu jeito próprio, tem a sua estratégia, tem a sua metodologia. Nós acertamos quando escolhemos o Galego, o PT escolheu o Galego, né? Que é o Jacques Wagner. A gente até dizia, desse Galego eu não abro mão. Eu mesmo continuo repetindo essa frase, do Galego eu não abro mão. E ele, com sua capacidade estratégica, reuniu forças políticas, como o senador Otto Alencar, antes o PMDB, depois o senador Otto Alencar, que somou no segundo mandato dele, do Wagner, e o PP com o nosso vice-governador João Leão. E eu acredito que os desafios são os mesmos, né? Construir a aliança que garanta uma base para eleger uma boa bancada de deputados e deputadas estaduais, e eu quero estar nessa bancada, e deputados federais, porque as pesquisas apontam com muita firmeza, com muita segurança, a volta do presidente Lula. Mas a gente sabe que o importante para governar um Brasil do tamanho que ele é, com os desafios que temos, com as dificuldades que o Lula sendo eleito, vai encontrar, que é esse Brasil todo desmontado, então vamos precisar de uma bancada de deputados federais muito unificada nos projetos para a gente reaver os direitos que perdemos. Férias, 13º, fundo de garantia, trabalho que agora é trabalho intermitente, né, por hora que se paga e paga as horas que o patrão quiser. Então, tudo isso que foi destruído, o Bolsa Família, que completava 18 anos de ação para as pessoas, foi destruído. O programa do Luz para Todos não tem mais. Então, toda essa devolução à sociedade brasileira desses projetos sociais precisa do Lula, mas precisa do Congresso Nacional muito forte. E é o desafio. A senhora citou o ex-presidente Lula. Com a volta de Lula à cena política, a oposição ao governo Jair Bolsonaro ganhou um fôlego a mais para virar o jogo em 2022. A senhora acha que já se pode falar em união da esquerda ou ainda tem um longo caminho pela frente para isso? Eu acho que assim, a esquerda percebe quanto necessita de uma união. Essa percepção é bastante clara. Agora, entre o perceber e dar como prego batido e ponta virada, tem uma construção a ser feita, né? E o mestre Lula não para, né? Você viu que ele veio aqui no Nordeste, depois Brasília, depois lá o Sul, agora já no exterior, né? Buscando toda essa compreensão de que o Brasil tem jeito, não pode ficar como está. E eu acredito que a esquerda, que é inteligente, sempre foi inteligente, senão a gente não teria resistido e chegado à oportunidade de governar o Brasil com Lula. Eu acredito que essa capacidade de união, de unificação, vai ter a hora certa para acontecer. Deputada Fátima Nunes Lula, muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Muito obrigado, você também. Com certeza, todas as vezes que você abrir essa porta aqui, eu vou chegar. Vai ser um prazer, certamente. Direto aqui, ó, do Legislativo, na nossa casa.
Obrigada. E muito obrigado a você também que nos acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.